Imagina uma ampulheta, não como metáfora bonita, como registro. Cada grão que cai é um segundo da sua vida que foi gasto, e não existe devolução. O tempo não volta, ele só cobra. Agora segura essa pergunta, porque quase nenhum homem consegue encará-la sem fugir. Quantos desses grãos estão manchados por coisas que você chama de prazer, mas que no fundo são só fugas? Cigarro, álcool, pornografia, aposta, redes sociais, procrastinação. Você não perde só tempo, você perde posição interna. Você perde respeito por si, devagar, em silêncio, sem plateia. E aqui está a parte mais perigosa. Por fora você funciona, acorda, trabalha, conversa, cumpre o básico, ninguém suspeita de nada. Mas por dentro existe um ciclo que você conhece bem. Só hoje, só mais um. Eu mereço, depois eu paro. O estoicismo não foi feito para confortar homens cansados. Ele foi feito para acordá-los. Ele não entrega colo, entrega lâmina. Epicteto dizia algo simples e quase ofensivo para o ego moderno. Se algo te governa por dentro, você não é livre. Você só está distraído. Hoje eu não vou te motivar. Não vou te prometer controle mágico. E não vou repetir essa mentira moderna de eu controlo. Hoje eu vou te mostrar por que você cai, porque o vício parece maior do que você e como um estoico trata isso com método, sem fantasia, sem discurso bonito, sem motivação vazia. Fica até o final, porque no final eu vou te propor um ritual público, simples, que separa quem quer mudar de quem decidiu. E já aviso, muita gente não faz. Não por incapacidade, mas porque dá medo de ser sério. Antes de falar em força, precisamos falar da verdade que sustenta o vício. O homem não se vicia porque ama o prazer. Ele se vicia porque não aguenta o atrito. Isso precisa ficar claro desde agora. O cérebro aprende uma equação simples, brutal e eficiente. Tensão, estímulo, anestesia, repetição. Não é poesia, é condicionamento. Você não fuma porque gosta. Você fuma porque o corpo aprendeu que aquilo encerra uma sensação ruim. Você não entra no celular porque precisa ver algo. Você entra porque o silêncio incomoda. Ficar sozinho com a própria mente virou um atrito que você evita. Isso não te torna um monstro, te torna previsível. E previsível não é elogio. É alguém que reage sempre do mesmo jeito quando o desconforto aparece. Aqui entra o primeiro corte do estoicismo, simples demais para quem prefere desculpa. Marco Aurélio foi direto. Você não controla o primeiro impulso, mas controla o que faz depois que ele aparece. O impulso surge, a vontade vem, a imagem aparece. Isso nem sempre depende de você, mas a continuação, essa parte é sua, e é aí que muita coisa se perde. Você pega o celular só para ver uma coisa. Quando percebe, 40 minutos sumiram. E quando o tempo some, alguma coisa em você vai junto. Não é só produtividade, é postura interna. Porque o vício não cobra na hora, ele cobra depois, quando ninguém está olhando. Energia que não volta, humor instável, vergonha acumulada, promessas quebradas. E aos poucos, uma autoimagem começa a cair. E quando a autoimagem cai, o homem começa a aceitar qualquer vida. É aí que o problema deixa de ser prazer e vira algo mais sério. Um contrato silencioso de alívio imediato em troca do respeito por si mesmo. E esse tipo de contrato nunca termina bem. Agora vem a parte que quase todo mundo nega. Existe um tipo de escravidão que quase ninguém reconhece, porque ela é moderna e vem disfarçada de escolha. Você diz, eu paro quando eu quiser. Isso não atrapalha. Eu controlo. Mas controle não é discurso. Controle é prova. Então faz um teste simples. Escolhe um vício, um só, e decide. Por 24 horas hoje não. Não amanhã, hoje. Se sua mente começar a negociar, a justificar, a se irritar, a prometer compensação depois, então não é só um hábito. É uma ordem interna. E isso dói de ouvir, mas esclarece. O vício não é forte demais. Você é que perdeu tolerância ao atrito, não no sentido infantil de
Seja forte. No sentido técnico, qualquer tensão pede anestesia. Qualquer vazio pede estímulo. Você quer um mundo liso, e a vida não é lisa. Os estoicos chamavam isso de treino. Treino de permanecer inteiro quando o corpo quer fugir. Treino de não entregar o comando só porque a vontade grita. E aqui está a virada. Isso não é culpa, é responsabilidade. Culpa paralisa. Responsabilidade devolve poder. Porque tolerância ao desconforto se reconstrói. Devagar, com repetição, com pequenas vitórias silenciosas que ninguém aplaude. E quando um homem volta a sustentar atrito sem fugir, algo começa a mudar por dentro. Ele ainda sente vontade, mas já não obedece no automático, e é aí que a história real começa. Agora uma história simples, sem palco, sem exceção heróica, um homem comum, trabalho comum, vida comum. Ele não era um fracassado, nunca foi. Pagava contas, cumpria horários, ajudava em casa, conversava normalmente. Por fora, funcional, mas existia um ritual que ninguém via, sempre o mesmo. Chegava cansado, sentava, pensava, eu mereço, pegava o celular, ou a bebida, ou a fuga de sempre, cedia. E depois vinha aquela sensação silenciosa de derrota, aquela que não dá para explicar para ninguém. Não era culpa explosiva, era algo pior, desgaste. Toda noite, a mesma frase começava a se formar dentro dele. Eu não cumpro o que prometo para mim mesmo. No começo isso incomoda, depois isso vira padrão, depois vira identidade. Ele começou a evitar desafios. Começou a se sabotar antes de tentar. Começou a aceitar menos do que respeita. Não porque o mundo o esmagou, mas porque ele passou a se trair em pequenas coisas. E então veio a virada. Não foi motivação, não foi inspiração, não foi uma frase bonita, foi uma vergonha bem colocada. Ele percebeu que o pior não era o vício. O pior era o recado diário que ele estava reforçando. Eu sou o tipo de homem que não sustenta a própria palavra. Sêneca alertava exatamente sobre isso. O hábito vira corrente quando você começa a chamá-lo de normal. Então ele fez a pergunta que um estoico faria, e que desmonta qualquer glamour. Isso me aproxima do homem que eu respeito, ou me afasta? Quando você coloca a questão nesse nível, o vício perde o charme. Ele deixa de ser prazer, deixa de ser alívio, deixa de ser desculpa. Ele vira o que sempre foi, um acordo ruim. E homem que aceita acordo ruim, vive uma vida ruim. Aqui está a mentira que derruba a maioria dos homens. Eu vou vencer isso na força de vontade. Não vai. E isso não é pessimismo. É a realidade humana. A força de vontade é limitada. Ela cai com fome, cai com sono, cai com estresse, cai com solidão. E o vício sabe disso. Sempre ouvimos para evitar ir ao mercado com fome. Isso é sobre vício. Ele não te ataca quando você está lúcido, alimentado, firme. Ele espera o momento em que você está mole, cansado, irritado, sem testemunhas. Isso não é falha de caráter, é falha de projeto. Existe um dado que conecta diretamente com isso. Estudos clássicos em psicologia comportamental, como os de Roy Baumeister sobre ego depletion, mostram que o autocontrole funciona como um recurso finito. Ele se esgota ao longo do dia quando é usado repetidamente sem estrutura. Traduzindo para a vida real, quanto mais você depende só da força de vontade, mais previsível é a queda. Os estoicos seriam diretos sobre isso. Se você monta o cenário da queda, você não é vítima, você é cúmplice. E o ambiente age em 3 camadas. Primeira, o ambiente físico. Se está perto, você negocia. Se está fácil, você cede. Se está disponível, você usa. Não é força, é fricção. Segunda, o ambiente social. Ninguém vira disciplinado isolado em ambientes que normalizam a queda. Tem homem que diz que quer parar de beber, sentando sempre na mesma mesa, com as mesmas pessoas, no mesmo horário. Isso não é tentativa, isso é teatro. Terceira, o ambiente mental. A mente do viciado vira advogada do próprio vício. Só hoje. Eu mereço. Depois eu compenso. Amanhã eu resolvo. Aqui entra uma ferramenta estoica central.
pré-decisão. O homem fraco decide na hora. O homem lúcido decide antes. Depois das 22 horas, o celular não entra no quarto. Eu não compro o que me derruba. Eu não fico sozinho com isso em horário de risco. Isso não é privação, é inteligência aplicada. Você não está se punindo. Você está parando de pagar imposto para um prazer que promete alívio e entrega atraso. E quando o ambiente deixa de ser cúmplice, o vício perde metade da força antes mesmo da luta começar. Agora, o que funciona? Sem heroísmo, sem promessa de virada mágica, sem discurso inflado. Estoicismo não é explosão de força, é guerra de atrito, é ganhar terreno todos os dias, onde antes você entregava sem perceber. Marco Aurélio foi direto nisso. A vida de um homem é moldada pelos atos que ele repete quando ninguém vê. Então, o método começa simples, e por isso mesmo é ignorado. Primeiro, nomeie o vício com precisão. Não diga meu problema, não diga isso aí. Diga o nome: pornografia, álcool, nicotina, aposta, rede social. O que não tem nome vira neblina. E neblina você não enfrenta, você só se perde. Segundo, identifique o gatilho real. Quase nunca é prazer. Quase sempre é um desses 4. Cansaço, solidão, frustração, ansiedade. O vício não aparece do nada. Ele aparece quando você está vulnerável e quer uma saída rápida do estado interno. Terceiro, crie um intervalo obrigatório. Entre impulso e ação, insira 60 segundos. Nada filosófico demais. Água. Respiração curta e controlada. Levantar e andar. Lavar o rosto. E uma frase escrita ou mental, direta. O que eu estou tentando não sentir agora? Isso não é para analisar a infância. É para devolver o comando. Quarto, substitua por função, não por fantasia. Você não troca vício por hobby bonito. Você troca a função que ele cumpre. Se o vício serve para desligar, desligue sem se degradar. Se serve para excitação, busque excitação que constrói. Corpo, projeto, habilidade, progresso real. Quinto, contabilidade diária. 2 minutos. Os estoicos faziam isso, sem drama, sem autopunição. Pergunta simples: quando eu quase caí? O que eu senti? O que eu fiz? O que eu ajusto amanhã? Isso não é terapia. É disciplina mental aplicada. E aqui está o ponto que sustenta tudo. Você não precisa vencer para sempre hoje. Você precisa vencer hoje. Amanhã é outra batalha. Mas o homem que vence o dia começa, silenciosamente, a recuperar o respeito por si mesmo. Agora, presta atenção. O mundo não vai te punir por ser viciado. Ele vai fazer algo pior. Vai te deixar pequeno, sem barulho, sem drama, sem cerimônia. O custo não é só saúde, não é só tempo, não é só energia. É o homem que você deixa de construir. É o projeto que nunca sai do papel. É a postura que nunca se firma. É o respeito próprio que vai sendo corroído até você começar a aceitar uma vida menor do que aquela que reconhece como digna. Epicteto deixou isso claro, sem suavizar. Não são as coisas que nos escravizam, é a forma como nos submetemos a elas. Você não vence isso com ódio do passado. O passado já cobrou. Você não vence isso com promessa ao futuro. O futuro ainda vai cobrar. O único lugar onde essa dívida pode ser paga sem mentira é o presente. E responsabilidade não é culpa. Responsabilidade é poder em estado adulto. Então aqui está o ritual. Simples, público, mensurável. Escreva nos comentários, em uma única linha. Qual é o vício? A data de hoje. Um compromisso de 7 dias. Não para sempre. Exemplo. Pornografia. 26 de janeiro de 2026. 7 dias sem negociar comigo. Nada de discurso. Nada de explicação longa. E daqui a 7 dias, você volta e escreve apenas uma coisa. Cumpri ou falhei. E completa com uma frase curta. O gatilho foi: porque homem que foge da própria verdade sempre volta para a corrente. Mas o homem que encara a verdade mesmo quando dói,
Começa, aos poucos, a recuperar algo que nenhum vício entrega: respeito por si mesmo. E se você quiser que o próximo vídeo seja um plano específico, pornografia, álcool, nicotina, apostas ou redes sociais, comenta qual é o seu. Não para eu te motivar, mas para eu montar a estratégia certa, para o tipo de escravidão que você está enfrentando agora.